Amados, nós vamos então continuar com aquele estudo, né, a parte do estudo que fala sobre o homem de novo. Vamos ler então o versículo de Zacarias e vamos concluir essa parte do homem renovo, se assim o Senhor permitir hoje. Não que de fato seja uma conclusão, né? Acho que nenhuma verdade a respeito do Senhor Jesus tem uma conclusão. Uma conclusão que eu posso dizer, poxa, concluiu o assunto, concluímos. O Senhor é infinito, é insondável nas suas riquezas, mas apenas a porção que a luz dele deu condição de nosso coração poder contemplar juntos aqui. Com certeza, se passarmos mais uma vez depois por esse versículo, vamos ver mais coisas. Mas vamos em Zacarias capítulo 6, versículo 13. 12 e 13, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Nós vimos nas primeiras comunhões que tivemos, baseado nesse versículo, vimos algo a respeito da encarnação do Senhor Jesus. Quão essencial é nós sabermos e crermos na integralidade da sua encarnação, como que ele é homem em tudo semelhante a nós, exceto no que não é original a nós, que é o pecado. E isso faz dele o único homem, até agora, completo. Já que Adão foi criado de forma completa no que tange a sua humanidade, mas não alcançou aquele ideal que Deus havia designado para a raça humana nele. Então agora Cristo, como homem, como o último Adão e segundo homem, ele faz aquilo que Deus tem de designo para toda a humanidade. Ele é, na verdade, o pioneiro, ele é, na verdade, aquele que foi à frente. A nossa versão fala que ele é o capitão ou autor da nossa salvação. Mas o texto grego sugere também que ele é pioneiro em nos conduzir. O pioneiro, o desbravador, é aquele que ao mesmo tempo que vai na frente, conduz outros atrás pelo mesmo caminho. É isso que o Senhor Jesus é na sua humanidade elevada, exaltada e glorificada. Ele é a garantia de que todos nós também usufruiremos a mesma realidade. Irmãos, louvado seja ele por isso. Depois nós vemos a sua encarnação, nós vimos alguns benefícios que a sua vida humana, o fato dele ser homem como nós, nos traz. O que significa para nós isso? E hoje vamos nos deter um pouquinho mais nessa questão de ele ser o homem renovo que edificará o templo do Senhor. Irmãos, essa conclusão do propósito de Deus, de ter o Senhor Jesus como o renovo homem, o broto homem, aquele que brota do seu lugar, ou como diz a tradução mais hebraica, né, de acordo com o texto original, que espalha suas raízes por baixo, ou que brota desde a raiz, desde a parte mais tenra, mais rudimentar. Isso significa que ele abarcaria em si tudo que a humanidade é. Ele seria o perfeito representante de todo o gênero humano. As suas raízes viriam do mais profundo tronco do que significava a raça humana. O seu broto viria desde as raízes. Na verdade, o termo mais correto é esse. O seu broto brotaria desde as raízes, desde a parte mais entranhável do que significa ser homem. Sendo assim, ele pode assumir a representatividade de toda a humanidade diante de Deus. E agora a conclusão desse propósito, que ele seja homem dessa forma e que ele assuma essa posição representativa como o ideal de Deus para todo homem, se conclui na glória milenar. Porque aqui é dito que ele se assentará no seu trono. Alguns irmãos não sabem, e nós às vezes falamos coisas
que não é bem bíblicas, né? Nós falamos coisas baseadas em suposições que temos. Por exemplo, nós cantamos muitos cânticos que diz que o Senhor Jesus já está sentado no seu trono, reinando. Irmãos, sem sombra de dúvida, ele está sentado num trono. Sem sombra de dúvida, ele foi entronizado no céu. Mas não existe um versículo na Bíblia que diz que o trono que ele ocupa agora nos céus é o seu trono. E nem de que ele já está exercendo o seu reinado. Tudo que a Bíblia diz a respeito do Senhor Jesus agora, como homem exaltado à direita de Deus, é que ele se assentou à direita da majestade nas alturas, em um trono à direita de Deus, e de que lá ele ocupa o ofício de sumo sacerdote, intercedendo pelos seus. Não é dito que ele tomou sobre si a prerrogativa e o exercício da realeza, e não é dito que o trono que ele ocupa à direita de Deus é dele. Tudo que a Bíblia diz é que o trono que ele está agora é um trono à direita do Pai. E tudo que a Bíblia diz é que o ofício que ele ocupa agora é um ofício sacerdotal. Qual é o trono do Senhor Jesus? É o trono do Messias. O trono do Messias, para que ele se assente nele, ele tem que ser um homem. Irmãos, eu não sei se isso consegue impressionar vocês, mas isso é muito importante nós sabermos. Só para os irmãos terem ideia, marque aqui em Zacarias e vamos para Lucas capítulo 1. Quando o anjo Gabriel vem anunciar o nascimento do Senhor para Maria, ele fala algo importante. Veja, ele está anunciando o nascimento do Salvador encarnado. E o Salvador encarnado, o Messias encarnado, o Filho de Deus encarnado, no que tange a sua natureza humana, a sua participação na humanidade, o anjo vai dizer, no versículo 31 em diante: Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de... O quê? O trono de Davi, seu pai. O trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. De acordo com o Evangelho de Lucas, embora como Deus ele seja Senhor soberano de tudo, aqui está falando da relação dele conosco a partir da sua encarnação. E a partir da sua encarnação, visto que ele é o descendente real de Davi, em quem todas as promessas feitas a Davi repousam, irmãos, aqui está dizendo claramente que o trono que ele tem por direito, como homem, é o trono de Davi. É o trono humano, do reinado humano de Davi, que ele herda como Messias. Esse é o trono dele. É o trono que ele tem direito de receber. O trono nos céus é o trono do Pai. O Filho se assenta à direita. Se nós formos no texto de... Agora, segura aqui em Lucas, nós já vimos essa informação, que Deus daria ao Senhor Jesus o trono de Davi, seu pai. Certo? Então aqui o pai do Senhor Jesus no que tange a encarnação é Davi. Ele é descendente de Davi. E o trono que pertence a ele, encarnado, é o trono de Davi. Portanto, quando Zacarias está dizendo que ele será o servo renovo, que assentará no seu trono, veja, é o trono que ele tem relacionado à sua encarnação. Porque ele é o homem renovo que se assenta no trono. Como homem, qual é o trono que ele ocupa como homem, que é dele? O trono de Davi. Ah, mas ele está sentado à direita de Deus agora nos céus. Mas esse trono não é o trono dele. Esse trono é o trono que ele ocupa como primeiro-ministro de Deus no santuário celestial e nem mesmo exercendo o seu ofício de realeza. O que ele exerce nos céus agora é o ofício sacerdotal. Não é dito que o Senhor Jesus está exercendo realeza no céu. Nós temos um monte de hinos cantando: ah, tu és o rei exaltado, tu reinas. Irmãos, é maravilhoso cantar. E eu creio que o Senhor recebe isso do nosso coração, nosso louvor, porque ele sabe que nós estamos anelando pelo reino dele. Tem muitos cânticos, até no inário, nos inários que a gente conhece, que falam assim, por exemplo, né? Rei dos reis, Senhor, tu és. Mas os irmãos que escreveram esses cânticos falando dele como rei,
dele reinando, você pode ver que a fase do reinado que se fala é uma fase futura. É uma fase em onde termina sempre se dizendo que nós anelamos o dia que ele vem. Nós anelamos que ele venha reinar. Por exemplo, tem um cântico feito no Inário que canta assim: Senhor Jesus, tal homem és, alguém que se encarnou, a raça humana se uniu, aqui se humilhou, com glória coroado estás. E ele está coroado mesmo com glória, mas ele já está exercendo a realeza? Não. Tanto é que na última estrofe, o irmão que escreveu sabiamente coloca: muito em breve o dia chegará, e todos o bem dirão. Mas nas igrejas hoje há tal gozo de antemão. O Senhor não está exercendo realeza ainda. Ele só é rei sobre os seus próprios servos. Ele não é rei, ele não está exercendo, quer dizer, a realeza sobre todo o universo. Porque se isso tivesse acontecido, irmãos, Satanás não seria ainda o príncipe desse mundo. Se isso tivesse acontecido, a criação não estaria ainda sujeita à vaidade. Se isso tivesse acontecido, os animais estariam mansos, os animais ferozes. Quando alguém fala assim, essa cidade pertence ao Senhor Jesus, falando como irmão Deus, vai lá e mete a mão na cova da serpente para ver se ela picar, você já sabe que não é. Porque está dito que quando o Senhor reinar em Sião, nenhum mal nem dano se fará de forma alguma em seu santo monte. Então ele é rei, mas ele não está exercendo o reinado. Ele ocupa uma posição sacerdotal à direita de Deus como ministro do santuário celestial. Esperando a hora, como diz o Salmo 110, em que o Pai vai colocar todos os inimigos debaixo de seus pés e dará a ordem dizendo, vá e domina sobre os seus inimigos. Mas essa hora não chegou ainda. Ele já é rei, reconhecido por Deus, mas não está exercendo a realeza. Não está no ofício de realeza à direita de Deus. Está no ofício sacerdotal. Isso é tudo que a Bíblia diz. Mas nós, na igreja, já reconhecemos o seu senhorio. De forma antecipada, tu és o Senhor. E um dia mostrarás o teu senhorio. Deu para entender isso, irmãos? Agora, só para a gente ver, olha que interessante. O texto de Hebreus diz que ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Hebreus 1:3. Também 4 vezes a Epístola aos Hebreus vai dizer que ele ministra sentado no céu. E é claro que ele está à direita de Deus. Estevão o viu em pé à direita de Deus. Ele diz que viria na sua posição glorificada à direita de Deus. Toda vez, antes de ele tomar o reino na terra, tudo que se fala dele é que ele está assentado, glorificado à direita de Deus. Não é dito que ele está exercendo realeza, embora ele seja rei. Vamos também para o texto, como eu falei, de 1 Reis, para ilustrar esse fato. 1 Reis, capítulo 2, versículo 19. Quando Salomão foi constituído rei, os irmãos sabem que Adonias queria reinar. E Davi jurou que quem se assentaria no trono era Salomão. A mãe de Salomão, Batseba, foi quem intercedeu pelo filho. E depois que Salomão foi feito rei e Davi havia expirado, o versículo 19 fala assim: foi, pois, Batseba ter com o rei Salomão para falar-lhe por Adonias, porque Adonias estava temendo que Salomão tirasse sua vida, já que ele havia se exaltado de forma precipitada, querendo o reino para si, sem esperar a decisão do rei Davi ou não. O rei se levantou e o levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua mão direita. A posição de Batseba, porque se os irmãos lerem o contexto, ela diz que iria interceder, ela ia ter uma conversa de intercessão por Adonias junto ao rei Salomão. Quando Salomão a viu, aquele ato que ele fez de tomar uma cadeira e colocar a sua mão direita, constituiu sua mãe acaso autoridade sobre ele? O que os irmãos acham? No reino, ela governava com a mesma autoridade que ele? Não. Ela se tornou ali, na verdade, uma intercessora e conselheira à direita de Salomão. Essa é a posição que ela ocupa, e até mesmo foi para isso que ela disse que iria ter com o rei Salomão. Então, ele se assentou no trono e ordenou que fosse colocada uma cadeira à sua direita. Isso é comum nos países onde existe monarquia, irmãos. O rei tem autoridade
absoluta. Mas sempre à sua direita, sempre ao seu lado mais chegado, tem alguém que ocupa a posição de um primeiro-ministro, alguém que media entre ele e o povo as coisas, que ouve o povo e leva o que é do povo até o rei. Nós não entendemos muito isso porque nós vivemos num governo democrático, a democracia que refere-se ali àquele período que já começa na Grécia, né, que é representado pelo bronze, já não é algo tão nobre. O governo, no seu nível mais alto, é de fato a monarquia. E na monarquia isso acontece. Não é qualquer um que vai chegando tendo uma audiência com o rei, assim, de qualquer forma. Ele tem que passar por um primeiro-ministro, por um intercessor, por um conselheiro, que consegue a ele tal favor. Irmãos, a posição à direita é a posição que esse conselheiro ocupa, que esse primeiro-ministro, que esse mediador ocupa. O Senhor Jesus está à direita de Deus no céu, sendo ungido rei para um dia governar. Ele já tem o reconhecimento de que ele é rei, mas a hora do seu domínio ainda não chegou. E o que ele está fazendo lá, de acordo com Hebreus, à direita de Deus? Intercedendo por cada um de nós. Intercedendo por cada um de nós. Levando o seu povo, aqueles que exercerão a co-herança do reino com ele, que serão herdeiros junto com ele, a serem habilitados, irmãos, a participar desse reino um dia. Ele não exerce esse domínio por dois motivos. Porque, primeiro, no conselho do Pai não chegou a hora. É necessário que toda a maldade, que toda a iniquidade desse mundo se manifeste primeiro, que as posições se definam realmente primeiro, para que então ele julgue com justiça e toda a boca seja silenciada. Por outro lado, também é necessário que a sua noiva, aquela parte mística do seu corpo que está sendo preparada para assumir com ele esse governo, seja habilitada para isso. A figura que nós temos disso é a do povo de Israel entrando em Canaã. Quando o povo de Israel foi habilitado para entrar na herança, foi também a hora do juízo de Deus sobre as nações ímpias. Duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Por um lado, o povo foi preparado para entrar na herança que lhe era devida. Mas por outro lado, essa mesma hora em que o povo foi preparado e entrou, foi também a hora de juízo sobre os cananeus ímpios da terra. Os irmãos estão entendendo? E Deus diz assim no texto de Gênesis e também nas jornadas com Moisés: pois a iniquidade do amorreu, do ferizeu, do jebuseu ainda não encheu a medida. Tem que haver uma medida que enche, porque deve haver posições definidas. Tudo é uma questão de decisão que amadurece. A iniquidade tem que chegar a uma borda para que o juízo se faça plenamente reconhecido como justo sobre aquilo. Mas ao mesmo tempo em que a necessidade de juízo vem no tempo certo, ao mesmo tempo um povo é preparado para estar sendo habilitado a governar sobre essa esfera que foi julgada. Então o povo de Israel, por um lado, foi preparado a entrar na terra. Por outro lado, aqueles que estavam na terra foram julgados no mesmo instante. Assim também, irmãos, quando, por um lado, nós entraremos plenamente no que é nosso, a herança do reino. Por outro lado, a iniquidade desse mundo estará amadurecida e pronta para ser julgada. Tudo vai ocorrer ao mesmo tempo. Agora, a iniquidade já está quase madura. Nós podemos ver. Mas como nós sabemos que ainda não chegou o tempo do juízo? É porque também o povo de Deus, a parte mais forte da igreja, os vencedores, aqueles que serão capacitados a exercerem o governo e o juízo do Senhor sobre tal condição do mundo, ainda não está preparado. Então Deus tinha que, por um lado, naqueles 40 anos, disciplinar o povo de Israel para prepará-los, e por outro lado, ao mesmo tempo, esperar que a iniquidade amadurecesse. Quando o povo estava preparado, a iniquidade também amadureceu. E aí as duas coisas ocorreram juntas ao mesmo tempo. Agora o Senhor Jesus foi ungido rei, mas não chegou a hora do seu reinado ainda. Porque não há correis prontos para reinarem com ele, e porque, por outro lado, a iniquidade ainda não amadureceu a ponto de ser certeiro o juízo. As duas coisas estão ocorrendo, irmãos. As duas coisas estão ocorrendo. O certo é que quando nós adentrarmos na nossa herança, esse mundo também receberá
o que é devido a ele, pela sua rebelião contra Deus. Então aqui, a Batseba ficou nessa posição de conselheira, de uma primeira-ministra, quem sabe, de alguém que estava ali ao lado de Salomão, mas o reino era dele, não era dela. Agora o Senhor Jesus também se assentou à direita de Deus, como eu estou falando do Senhor Jesus como homem, tá, irmão? Eu não estou tocando aqui na divindade dele. Claro que como Deus, ele é Senhor junto com o Pai de todas as coisas. Eu estou falando dele como homem coroado, exaltado à direita de Deus. Estando à direita de Deus exaltado, o trono que ele ocupa agora não é dele. Por isso que ele está à direita. E para não ficar pensando que eu só estou conjecturando isso aqui baseado em tipologia do Antigo Testamento, em versículos que dão a entender essa ideia, nós vamos ver essas palavras saírem da boca do próprio Senhor. Vamos agora em Apocalipse capítulo 3, versículo 20 e 21. Quando ele está fazendo a promessa ao vencedor da igreja, ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, agora presta atenção no que ele vai dizer aqui, irmãos. Põe atenção nas palavras do próprio Senhor Jesus, não é interpretação, é o que ele está dizendo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo. Mas o vencedor vai sentar-se com ele, é futuro. Dar-lhe-ei, no futuro, não agora. Por que não agora? Porque primeiro não tem vencedor agora. Segundo, que não é o tempo em que o Senhor está no seu próprio trono. A gente vai ver o porquê. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no futuro, no meu trono. Assim como também eu venci, ele venceu, isso é passado já. E aonde ele se assentou? Ele se assentou já no seu trono? O que está dizendo aí o texto? Assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. O trono nos céus é do Pai. O trono que o Senhor Jesus tem como Messias não é nos céus. O trono nos céus é do Pai. O reino, o império nos céus pertence ao Pai. O Filho venceu e se assentou com o Pai no trono do Pai. Mas ele promete ao vencedor que se o vencedor vencer, quando o vencedor vencer, no futuro, esse vencedor vai se assentar com ele no seu trono. E o seu trono não é o trono que ele tem agora junto ao Pai. É o trono que ele tem por direito na terra como descendente de Davi. Que ele vai se assentar como Messias vencedor. É a recompensa do seu sofrimento. Depois do dia em que todo joelho se dobrará e confessará que ele é o Senhor. E então ele vai se assentar no seu trono, que em Mateus 25, nós vamos ler agora também, é chamado de o trono da sua glória. É a glória que ele tem como Messias. Não estou falando da glória essencial dele como Filho de Deus, irmãos. Eu espero que isso fique muito claro. Como Filho de Deus, irmãos, é inquestionável. O Senhor Jesus é Deus soberano sobre todas as coisas. Ele sempre foi e sempre será Senhor absoluto, soberano. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são e detém o título real sobre tudo, porque são Deus. Eles são Deus. Eles, no plural, são o único Deus verdadeiro, Senhor, Criador e sustentador de todas as coisas e Rei legítimo sobre tudo. Mas aqui eu estou falando dele como homem, como Messias. Como Messias ele venceu, ele sofreu, e há um prêmio que Deus reservou para ele. E esse prêmio não está sendo desfrutado por ele ainda. Ele já foi ungido, mas não exerce a realeza. Ele foi ungido, venceu, ascendeu, se assentou à direita de Deus, como ministro do santuário, diz Hebreus, não como rei. Você não vai encontrar versículos falando que ele está ungido como rei no céu. Ele foi ungido, ele tem direito a reinar, mas ele não está exercendo o reinado. Ele está lá como conselheiro, como Batseba era para com Salomão. E ele mesmo reconhece que a hora que ele venceu, o trono que ele se assentou é do Pai. Mas ele promete ao vencedor que o vencedor no futuro se assentará com ele no trono que é dele, por direito. Eu estou falando dele como Messias sofredor e reinante. Como homem encarnado que foi provado e aprovado em todas as coisas e que por isso tem direito, pelo seu sofrimento por nós,
pelo seu sofrimento para redimir a criação, pelo seu sofrimento para garantir os pactos de Deus com Israel, pelo seu sofrimento para possuir os vencedores da igreja, pelos seus sofrimentos para edificar a igreja. Por todos os seus sofrimentos, por todos os propósitos de Deus, ele tem direito a um trono que seja dele como Messias triunfante e vencedor. E o Pai preparou para ele esse trono. É o trono do pai terreno dele, Davi, seu pai, aonde ele se assentará no trono da sua própria glória. Vamos ver essa expressão também em Mateus 25 agora. Eu espero que isso esteja mostrando para nós de uma forma mais clara o que significa se assentará no seu trono. Por que fala no seu trono? Porque é como homem que ele tem que ter um trono que é dele. Ele é o monarca de Deus, o rei de Deus, o rei legítimo, o homem que Deus quer no trono. O trono que ele está agora não é dele, é do Pai. E foi ali que ele se assentou. Agora vamos para Mateus 25. Vamos ver também essa expressão ali. Eu não quero deixar os irmãos confusos com isso. Eu só quero que a gente possa ser ajudado a perceber, irmãos, como que a palavra de Deus é fina e rica. Nem mesmo o Senhor está ainda reinando. Ele está esperando e aguardando. E por enquanto ele espera e aguarda, ele está intercedendo para aqueles que serão feitos correis com ele, que devem passar pelo mesmo caminho que ele passou, para então, como homens provados e aprovados, possam ter a dignidade de serem correis com o homem que foi provado e aprovado. Mateus 25, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua, olha só, irmãos, aqui não é na majestade do Pai, no reino do Pai, no trono do Pai, não. É o Filho do Homem, é como homem que a coisa está acontecendo aqui. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade. Na sua majestade. E todos os anjos com ele. Que coisa preciosa, que os anjos estarão servindo um homem. Ah, irmãos, esse é o propósito de Deus. Que o homem seja elevado acima dos anjos. Eu já falei para os irmãos com uma licença aqui de colocação, que os anjos servindo o homem, eles têm hoje maior poder do que nós. Mas o plano de Deus é que o homem seja Senhor sobre eles. Que aquele elemento que veio do pó seja santificado e glorificado com glória tal, que seja colocado acima dos próprios anjos. E os anjos de Deus se alegram com isso, eles são como o Alfred do Batman, eu já falei. O Alfred do Batman tomou o Bruce, ainda criança, e com certeza, enquanto o Bruce era criança, o Alfred era tudo que ele tinha. O Alfred era mais poderoso que ele, mais capaz que ele. Foi o Alfred que o treinou, que o habilitou, que o serviu, mas na consciência de que ele estava servindo o seu futuro patrão. Ele estava servindo aquele que ia herdar todas as coisas, ia herdar a Batcaverna, ia herdar toda a herança da família do Bruce, ia ser o seu Senhor. Esse é o sentimento dos anjos de Deus a nosso respeito. Eles nos servem com alegria, porque eles são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação e que serão feitos Senhor sobre eles. Mas os anjos de Satanás têm inveja de nós, porque eles pensam, como nós, criaturas tão poderosas, vamos servir esses objetos tão fracos e de barro? Mas a grande conquista e vitória de Deus é que o próprio Filho Divino de Deus se fez homem, e como homem venceu todos eles. E está como homem elevado acima deles já. E está como homem elevado acima dos anjos de Deus. Já há um homem que está acima dos anjos, como garantia de que muitos também estarão. Esse Filho do Homem, que já está acima deles, mas ainda não está exercendo o seu reinado, um dia virá na sua glória com os anjos como servos. Ele virá na sua glória e todos os anjos com ele, e aí o que está escrito aí?
então se assentará no trono da sua glória. Que glória é essa? É a glória que ele tem como Deus? Não, de jeito nenhum. Essa glória ele não compartilha com ninguém. A glória que ele tem como Deus, aliás, ele não compartilha, irmãos. Nós vamos ver que essa glória que é dele como homem, ele vai compartilhar. Mas em Isaías está dito que Yahvé, Deus, o soberano, o eterno, o essencialmente divino, não compartilha a glória essencial com nenhuma criatura. Porque a glória essencial é a glória que ele tem como Deus. E essa glória diz respeito à sua ousia, à sua essência, à onipresença, onipotência, onisciência, à eternidade. Isso ele não compartilha, irmãos, nem tem como uma criatura participar disso. Mas a glória que ele tem como Messias, sofredor, provado e aprovado em todas as coisas, a glória que ele tem como Senhor da criação, como o homem ideal que Adão nunca foi, deveria ter sido e nunca foi, a glória como homem herdeiro de tudo que Deus criou, essa glória, isso sim ele vai compartilhar. É a sua glória como Messias, como filho do homem. A glória que ele tem como regente de Deus sobre toda a criação. A glória que ele tem senhorando sobre os anjos. Essa glória ele vai compartilhar. É porque ele compartilha essa glória que os santos, de acordo com 1 Coríntios, hão de julgar não só o mundo, mas também os próprios anjos. É para isso, irmãos, que Deus está nos preparando. Quando 1 Coríntios fala que Deus nos pré-ordenou para essa glória, a glória inclui isso. A glória não é perdão de pecado, só justificação. A glória é chegar a esse ponto. Deus não vai descansar enquanto ele não chegar nesse ponto. Em Cristo ele já chegou. Cristo, como pioneiro, foi à frente, abriu o caminho e já está lá. Mas ele quer produzir um corpo coletivo de pessoas como ele, que também sejam habilitadas a entrar na mesma esfera, na mesma posição, quando ele vier na sua glória messiânica, na sua glória como homem, quando ele se assentar no seu trono, e não mais no trono do Pai, à direita do Pai. Quando ele estiver no seu próprio reino, exercendo o seu próprio reinado, então se assentará no seu trono e será rei e sacerdote no seu trono. Por enquanto ele é rei, mas só exerce o sacerdócio. Mas naquele dia reinará perfeita paz entre ambos os ofícios, porque ele será rei e sacerdote no seu trono. No seu trono. E é isso que a Epístola aos Hebreus chama de sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que aponta para um reino vindouro, aonde um rei de paz vai se assentar. As glórias do reino futuro, as consequências dele ser tal rei, as consequências das promessas que estão feitas a ele, que são chamadas em Isaías de as santas e fiéis misericórdias prometidas a Davi, e que Paulo diz em Atos 13, que para Deus cumprir essas promessas, ele precisava ressuscitar Jesus dos mortos, porque como o homem que venceu a morte e está glorificado, que essas promessas vão se cumprir. Irmãos, se Cristo, se o Messias estivesse permanecido na morte, se ele tivesse ficado lá, as misericórdias prometidas a Davi não seriam cumpridas. Quais são uma dessas promessas misericordiosas? Que um descendente da sua carne se assentaria no seu trono e reinaria para sempre. Irmãos, o trono de Davi está vazio hoje. Ninguém está ocupando esse trono hoje. O descendente de Davi está entronizado nos céus como ministro do santuário celestial. Ele não está no lugar que é dele como Messias. O lugar que é dele como Messias é o trono de Davi, seu pai na carne. Segundo a promessa, o pacto que Deus fez com Davi em 2 Samuel, capítulo 7. Nós vamos ver mais esses dois versículos. Vamos para a primeira. 2 Samuel, capítulo 7. Eu vou até ler na textual, porque a Bíblia textual aqui ela tem uma tradução melhor. Eu lembro que certa vez nós estávamos lendo e, puxa, como que é tão maravilhoso. Eu vou ler primeiro na João Ferreira, tá? Na tradução da João Ferreira de Almeida, 2 Samuel 7, e depois eu vou ler na tradução da Bíblia textual. Versículo 1. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo.
Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tendas, em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel. Falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada e de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andastes. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele te edificará casa. Irmãos, veja como é que Deus aplica essas promessas aqui no futuro. Ele está dizendo para Davi, ele está falando com Davi no exato momento em que Davi está ouvindo, ele diz assim, ó, olha, vamos voltar no 10. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. Essa promessa feita a Davi já se cumpriu na história de Israel? Eles já encontraram um lugar sem ser perturbado, sem nunca ser tirado dali? Não. Sabe quando que essa promessa vai se cumprir? Não, no reino milenar. No reino messiânico. Porque Deus está falando que eles não vão ser perturbados, como foram desde os dias dos juízes. Desde os dias dos juízes, Israel não conseguiu manifestar o reino e a autoridade de Deus na terra. Nunca conseguiu. Os irmãos sabem, eles pecavam, Deus entregava eles ao inimigo, depois tinha que levantar um juiz. Esse juiz livrava, aquela geração servia o Senhor. Quando o juiz morria, tornava os filhos de Israel fazer o que era mal aos olhos do Senhor. 5 grandes cativeiros. Aí o que acontece? Deus está falando, desde esse tempo meu povo nunca teve descanso. Até mesmo Sansão, que matou mais inimigos em morte do que em vida, liquidando os filisteus, não liquidou totalmente. Só nos dias de Davi, vencendo os gigantes e os filisteus, foi que teve um pálido reflexo, quase exibido perfeitamente, do descanso que Deus está preparando para Israel no dia milenar. A prova que esse dia ainda não chegou e que vai chegar é que Deus continua falando que os filhos de Israel não seriam afligidos mais. Aí Deus disse que ia dar descanso a Davi, ia fazer casa a Davi, ou seja, ia constituir a casa dele para sempre diante dele. E aí continua a promessa. Quando os teus dias se cumprirem, ou seja, quando você chegar ao fim da sua vida, e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. O teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Irmãos, para o descendente de Davi se assentar para sempre no trono do seu reino, esse descendente tem que ser humano, mas sobre-humano. Deus estava dizendo, irmãos, que Ele mesmo, o Messias prometido, de forma geral, lá em Adão e Eva, que depois, afunilando mais, veio e já ficou claro que viria da descendência de Abraão, mas não se sabia ainda de que tribo. Depois se afunilou mais, e através de Jacó ficou declarado que o cetro pertenceria a Judá, mas ainda não se sabia de que família de Judá. Aí se afunilou mais, e a partir daqui fica se sabendo que é a casa de Davi. A humanidade em Adão, uma nação em Abraão, uma tribo em Judá, uma família em Davi. Os irmãos estão vendo? Agora fica claro de onde virá o descendente. Não é qualquer descendente. É o descendente que teria o trono estabelecido para sempre. O Messias. Mas, irmãos, aí Paulo vê a ressurreição de Cristo aqui. Por quê? Porque o Messias foi crucificado. Ele morreu. E aí Paulo vai dizer, citando Isaías, que para cumprir as fiéis promessas feitas a Davi,
Deus ressuscitou o Senhor Jesus. Então, sim, há um aspecto da ressurreição de Cristo que tem a ver com a nossa justificação. Ele aparece diante de Deus para nos representar como nossa justiça, mas tem um aspecto que tem a ver com o reino, que não tem como ser cumprido se Jesus ficasse na morte. Então, nem que fosse para cumprir só esse aspecto, Jesus precisaria ser ressuscitado. E Paulo vai dizer que Deus cumpriu as fiéis promessas feitas a Davi quando ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, porque a ressurreição dele é a garantia de que todo o império que se levanta contra ele se levanta em vão. Ele é o Senhor da vida, o Senhor ressurreto, aquele que não morre mais e que vive por uma vida indissolúvel, indestrutível e que está destinado a reinar. Deus fez esse pacto com ele. Eu lhe serei, 14, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Claro. Aqui fala, se vier a transgredir, você fala, bom, mas aqui não, o Senhor Jesus não podia transgredir. É que a promessa, a profecia sempre tem um duplo sentido. Por um lado, está falando do Senhor Jesus. Por outro lado, está falando daquele Cristo místico, daqueles que estão unidos ao Senhor, que eu não tenho tempo para exibir aqui agora, irmãos, mas a gente poderia ver ao longo de toda a profecia, que muitas vezes a profecia fala de um individual e depois fala daqueles que estão unidos a esse indivíduo, que aqui se refere, na verdade, ao corpo dos redimidos que compõe o Cristo místico. E esse corpo de redimidos pode transgredir. Mas a aliança de Deus com eles, com esse corpo místico, com esse Cristo místico, que é a igreja, e que é o remanescente de Israel, que também vai crer, é tão real por causa do descendente individual, que diz que mesmo que eles transgredirem, mesmo que esse descendente coletivo transgredir, Deus nunca vai desampará-lo. Deus nunca vai condená-lo eternamente. Vai no máximo castigá-lo e discipliná-lo com vara. Mas jamais vai retirar dele a misericórdia. Então, isso vai ficar claro no livretinho que a gente está para imprimir, né, chamado Salmos Proféticos e sua relação com Israel, onde vai mostrar essa união do Cristo individual, em quem todas as bênçãos positivas repousam, e da identificação dele com o Cristo coletivo, que é composto dos vencedores da igreja e do remanescente de Israel, que é o descendente que aqui pode ser açoitado e castigado, como de fato estamos sendo disciplinados, sendo adestrados, mas nunca desamparados eternamente por Deus. A profecia contempla de forma imediata a Salomão, depois aos descendentes, depois ao próprio Messias e por fim aqueles que são o Cristo coletivo. Agora vamos para também 2 Samuel ainda, capítulo 23. Quando Davi chega no fim da sua vida, ele recebe uma visão profética de Deus e ele canta essa visão nesse último cântico, as últimas palavras de Davi. Irmãos, que coisa linda. Ele viu esse mesmo dia, quando essas palavras se cumpririam. E ele fala assim, são estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé. Palavra do homem que foi exaltado. Palavra do ungido do Deus de Jacó, do mavioso, do doce, do poético, né, do fino, do mavioso salmista de Israel. O Espírito de Jeová fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel. Aí ele vai dizer o que foi que Deus disse para ele. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Foi uma promessa feita a ele. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. É como a luz da manhã quando sai o sol, como a manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Mas essa tradução aqui não é tão precisa. Eu lembro que o irmão Pember faz uma tradução mais original do hebraico, ele fala, haverá um que domina sobre os homens. Deus prometeu a Davi isso, haverá alguém. Há de surgir um homem que dominará sobre os homens. Um homem, como você, Davi, que sairá de você e dominará sobre os homens. Tanto é que a tradução Reina e Valera faz mais correta a minha tradução. Haverá um justo que domina sobre os homens, põe a Reina e Valera.
A tradução do irmão Pember, no livro As Grandes Profecias, se não me engano, só fala, haverá um. Ele diz que o hebraico está mais ou menos assim, haverá um que domina sobre os homens. Quem é esse um? E diz que esse um que dominará sobre os homens, dominará com justiça, no temor de Deus. Ele será como a luz da manhã quando sai o sol. Né? Como manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Só quem está no lugar do Oriente para entender o que isso significa. Aquele povo que depende tanto da terra, que depende tanto da erva brotar, e aí de repente vem aquela tempestade cobrindo o céu, e dependendo da violência da tempestade, ele pode fazer as plantas morrerem, as que estão para nascer. Mas de repente, depois daquela tempestade, depois que a água cai, aquele esplendor de sol aparece no céu, e a esperança de que a luz que se incide sobre a terra, agora regada, possa fazer a erva brotar verde e fresca. Assim é, irmãos, a visitação do Senhor visível no seu reino milenar. Quando ele vier em justiça governar no temor de Deus, então os homens conhecerão um da sua própria estirpe, da sua própria raça, que os governará no temor de Deus. Isso nunca aconteceu em plenitude. Mas haverá um. Essa é parte das promessas de Deus feitas a Davi. Eu vou ler agora a tradução de 2 Samuel 7, como eu falei, de 2 Samuel 7 na textual, tá? Só algumas expressões que eu acho que ficam mais fortes aqui. Versículo 10. Do mesmo modo tenho disposto um lugar para o meu povo, para Israel. E o tenho plantado para que habite nele e não seja mais removido, nem os filhos da iniquidade o continuem oprimindo, como no princípio, como desde o dia em que pus juízes sobre o meu povo Israel, e te darei descanso de todos os seus inimigos. Ademais, Yahvé te faz saber que Yahvé te edificará a casa. Quando teus dias forem cumpridos e durmas com teus pais, então levantarei o teu descendente depois de ti, o qual sairá das tuas entranhas, e confirmarei o seu reino. Sairá das tuas entranhas, participará da tua natureza. Irmãos, essa é a promessa. Ela é repetida em Zacarias. Bendito seja o Senhor, porque para essa glória que Ele está nos preparando. Hoje Ele não está exercendo o reinado, Ele está como ministro no santuário celestial, à direita de Deus, exercendo o sacerdócio, intercedendo por nós. Mas chegará um dia em que Ele deixará o ofício sacerdotal e com uma coroa exercerá o reinado. Sendo, todavia, sacerdote que está reinando. Hoje Ele é rei que exerce sacerdócio. Naquele dia Ele será um sacerdote que exercerá o reinado. Em perfeita paz reinará entre ambos os ofícios. Só para concluir aqui, nós vemos uma tipologia muito clara disso na vida de Davi. Os irmãos lembram que quando Davi foi ungido, ele não reinou imediatamente. Ele era o rei ungido de Deus. Mas quem que estava usurpando o trono? Saul, o inimigo. E o que Davi nesse tempo fez? Podemos dizer que Davi era o rei legítimo. Podemos dizer que o reino verdadeiro estava com Davi. Mas o trono estava sendo usurpado por outro. Então é dito que Davi se assenhorou de alguns homens de espírito mau, de espírito amargurado, homens endividados, e ele se fez rei deles. Eles eram homens indigentes, irmãos, homens pobres, homens que tinham baixa cultura, que não conheciam nada da realeza. Mas sobre estes pobres homens, o ungido de Deus se fez rei. E você sabe o que é mais maravilhoso? Que à medida que eles acompanharam Davi no seu sofrimento, no seu vitupério, o caráter real do ungido foi trabalhado neles. E eles passaram as mesmas provas e lutas que Davi. Eles sofreram com Davi durante o tempo do seu sofrimento e vitupério. Eles suportaram a vergonha do desprezo junto com o rei desprezado.
Então sabe o que acontece logo em seguida? Depois que Davi é coroado rei, ele já era rei, mas não tinha se assentado no trono. Aqueles que sofreram com ele a sua rejeição, enquanto ele era o rei desprezado, quando ele foi finalmente exaltado, tiveram parte com ele no reino e foram constituídos seus ministros, seus oficiais e seus superintendentes, os valentes de Davi. Os que sofrem com o rei hão de governar com o rei. Assim também agora, irmãos, o Senhor Jesus é o rei ungido. Ele é o rei designado de Deus, mas o mundo o rejeita. Ele está sentado à direita de Deus, mas o mundo o rejeita. E o trono que é dele no mundo está sendo usurpado por um inimigo. E o nome do Senhor é rejeitado. E o nome do Senhor é envergonhado entre os homens. É feito vitupério sobre ele. E ele conclama alguns como nós, que somos homens de espírito amargurado. Somos endividados, temos problemas na nossa vida. Mas se nós o seguirmos na sua rejeição, o seu caráter real vai ser trabalhado em nós. Se nós sofrermos com ele durante o tempo da sua rejeição por parte desse mundo, quando ele se assentar no trono e for devidamente reconhecido como é direito dele, os que com ele sofreram, com ele também reinarão. Os irmãos estão vendo a figura? Os valentes de Davi e Davi. Os vencedores do Senhor e o próprio Senhor. Quem são os que podem reinar com o Senhor? Os que podem sofrer com ele. Os que podem sofrer com ele. Quem dos que com ele cantam pode vigiar? Se com ele sofrermos, como diz Paulo, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. No dia da justiça, no dia do seu reino, nós não teremos parte. Então, como o homem, ele foi provado e aprovado. E está preparando um grupo de homens que possam também exercer com ele essa realeza. Mas nós temos que permitir que hoje, irmãos, as tribulações, as dificuldades, a rejeição que nós passamos, possa moldar o caráter de Cristo em nós. Ainda tem uma outra coisa que eu quero concluir aqui dizendo para os irmãos. Quando Davi foi ungido rei, os irmãos lembram que houve um episódio em que fez com que ele fugisse de Saul, né? E aí ele começou a fugir várias vezes, enquanto Saul era o rei ilegítimo, mas que estava reinando. Davi era o rei legítimo, sem trono. Saul era o rei ilegítimo, com trono. Os dois eram ungidos, mas um era o ungido legítimo e o outro ungido ilegítimo. E aí é dito que, antes de Davi reinar sobre todo Israel, é dito que ele reinou 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Mas o reino em Hebrom veio primeiro. E é dito que Davi e seus homens iam crescendo. E que os homens da casa de Saul, com Isbosete, iam ficando mais fracos. Certo? Então Davi reinou 7 anos em Hebrom. Os irmãos sabem o significado da palavra Hebrom? Vamos ver se eu consigo aqui apresentar essa tipologia também linda, irmão. A palavra Hebrom significa união, ou irmandade, ou comunhão. Hebrom significa isso, união. Fellowship, irmandade. E Davi, o rei rejeitado, não reinou sobre todo Israel. Ele reinou sobre a esfera de comunhão. Podemos dizer que ele era o rei escondido em Hebrom. O reino verdadeiro já existia, mas existia escondido numa miniatura em Hebrom. Naqueles que eram de Judá, porque Hebrom fica em Judá. Judá são os parentes do rei Davi. Irmãos, peguem a tipologia aqui. Davi reinou sobre sua própria parentela em Hebrom. Depois foi que ele reinou sobre todo Israel em Jerusalém. Assim também o Senhor Jesus agora está reinando oculto espiritualmente, porque sobre nós ele já exerce reinado. Está entendendo? Ele é sacerdote e sobre nós voluntariamente o reconhecemos como rei. E ele é por direito. E ele já exerce pelo Espírito Santo um reinado em mistério, um reinado espiritual na sua parentela, naqueles que têm a sua vida, que é a igreja.
Mas das tribos de Israel, ele está rejeitado. Ele foi rejeitado pela nação de Israel. Assim como Davi foi rejeitado por Israel e reinou sobre sua própria família em Hebrom, assim também o Senhor Jesus foi rejeitado por Israel e está reinando sobre a sua família espiritual. Mas o reinado espiritual não é o reinado da realeza que ele deseja. O reinado de realeza é quando ele for reconhecido e se assentar no trono. Hoje o reino dele é em mistério, é um reino espiritual, é um reino pelo Espírito Santo, é um reino pelo amor, é um reino pela persuasão e pela vida dele em nós. É o reino em Hebrom. É o reino velado, é o reino escondido, é o reino que ninguém está vendo. Assim como o reino de Davi era reino, mas ninguém estava vendo. Porque não era um reinado ainda reconhecido. Está entendendo? Legitimado. Porque ele não estava no trono que era dele. Ele estava em Hebrom. Sendo o Senhor sobre a sua própria parentela. Mas o trono que era dele por direito era o trono de Jerusalém, onde ele se assentaria e reinaria sobre todo Israel. Assim também o Senhor Jesus tem direito a reinar sobre toda a nação de Israel. E não só sobre Israel, mas sobre o mundo todo. Mas por enquanto o mundo e a nação de Israel o rejeitaram. E ele se assenta à direita do Pai. E desde o trono à direita do Pai, ele exerce um domínio espiritual sobre a sua própria parentela, assim como Davi. Mas chegará o dia, irmãos, em que o inimigo será deposto e que o Senhor será devidamente reconhecido como Rei legítimo de Deus. E isso ele fará como homem, porque como homem é dele por direito o trono e a glória messiânica. Amém? Então, irmãos, aguardamos esse dia. Quando nós cantamos Maranata, a hora vem, quando nós estamos pedindo, é a isso que nós estamos pedindo, é por esse dia que nós estamos esperando. Essa é a nossa esperança. E para nós o que resta agora, enquanto aqui estamos? Sofrermos com ele o seu vitupério, para com ele reinarmos no dia da sua glória. Não temos esperança, não queremos nada desse mundo, não devemos fazer como Davi, fiz calar e sossegar minha alma, não anda à procura de coisas grandiosas demais para mim. Porque não há nada de real que seja nosso aqui e agora. O que é nosso é quando o que for dele também for dele. Porque é para sermos coparticipantes com ele e ele nos chama. Amém? Eu paro por aqui então esse compartilhar, irmãos, e espero que tenha ficado claro, que o Senhor possa continuar falando no nosso coração e que seja de motivo de encorajamento para nós sabermos que ainda não estamos na glória. Não devemos nem procurar glória nenhuma aqui. Não devemos tentar ser cabeça onde nosso Senhor foi cauda, rejeitado. Mas certamente, o dia em que ele foi exaltado à cabeça, os que hoje aceitam ser cauda, sofrendo vitupério, também com ele serão exaltados. E ele se assentará no seu trono e será sacerdote como rei no seu trono, reinando paz entre ambos os ofícios.